Eu convoco um dos advogados de defesa para fazer o fechamento. Lavoisier apresentava uma característica que para a época não era muito comum, que ele preocupava com as classes sociais mais baixas, e mesmo que as suas ideias não fossem tão produtivas, não ajudassem muito essa classe, para ele elas iriam ajudar. Então a gente tem que levar em conta que o ponto de vista dele em relação a essas classes sociais era diferente, mesmo que ele tinha um pouco de dinheiro, muito. Ele não teve muitas experiências realizadas que ele mesmo criou, mas grande parte delas ele utilizou de outros cientistas, só que as descobertas que ele fez não existiam ainda, nenhum cientista tinha feito aquelas descobertas. Mesmo que um tenha mandado uma carta falando para ele, ele não descobriu os gases, não conseguiu classificar todos, mas as descobertas dele nenhum tinha feito. Ele elucidou vários mistérios que haviam desafiado inúmeros cientistas antes dele, e como o problema da combustão, como as coisas queimam, o processo de respiração humana, a composição química da atmosfera e a geração da matéria orgânica no crescimento dos vegetais. Advogados de acusação, eu chamo um de vocês para fazer o fechamento. Bom, Lavoisier não pode ser considerado o pai da química moderna, visto que ele usava do dinheiro público, sendo que ele já tinha um capital alto, digamos alto naquela época, para investir nos seus próprios experimentos. Esse dinheiro público que ele usava, que ele tirava da população que quase já não tinha renda, ele podia dar para o governo, que investia em coisas muito mais proveitosas pela população, como educação, saúde e outras coisas. Então, a gente pode constatar que ele foi um usurpador de ideias, aproveitando das ideias de seus amigos para tirar suas próprias conclusões, não dando mérito para eles. Lavoisier, você tem alguma coisa a falar? Pois não, senhor meritista. Bom, estou aqui presente perante os senhores com sã consciência de que serei absolvido nesse caso, e que também os fatos ali apresentados pela minha acusação desconheço praticamente todos. Não entendo o que seria da saúde sem a química. Como é que vocês me comprovam que eu usei dinheiro público para me favorecer? Eu favoreci única e somente o público. Por quê? Porque sem a química moderna que eu estabeleci, tenho orgulho de falar, eu estabeleci princípios e preceitos da química moderna, a saúde não seria a mesma. E educação? Educação, quem teria que se preocupar com isso não é uma pessoa só, não, é o todo. E declaro inconsistente também o que vocês falaram aí, que minha mulher escondeu uma carta de mim. Como é que vocês me comprovam que ela me escondeu uma carta? Se estaria lá no meu armário, só porque eu não encontrei? E é apenas isso. Vou dar a palavra aos jurados. Por favor, deem sua conclusão. Mediante os fatos necessários deste tribunal. Então, o que vocês me concluem? Após as perguntas feitas pelos advogados de defesa e de acusação às testemunhas, a decisão do corpo de jurado foi de 7 votos a 4, absolver Lavoisier, mediante os fatos apresentados neste tribunal e a defesa do próprio acusado. Lavoisier, eu considero você absolvido. Teve alguns equívocos, assim, na argumentação. Só lembrar o seguinte, eu acho que todos, ou pelo menos a maioria, leu o livro. Então, o objetivo foi atingido. O
O que eu quero que vocês se lembrem mais do livro, e eu acho que é o foco central, é a história do cientista. O que é um cientista? É um pesquisador nato. Então, mesmo que você tenha uma verdade e que essa verdade seja considerada absoluta, universal, que é o que a gente conhece como paradigma, né? O que é paradigma? Essa palavra que é tão usada. É uma verdade que todo mundo considera absoluta e universal. Mesmo que você tenha isso, você pode e deve desconfiar dessas verdades e buscar meios, como foi Lavoisier fez, buscar meios de tentar descobrir se essa verdade é real ou se eu posso ter outras explicações para aquela verdade. Então, a importância fundamental do cientista é essa, de ser inquieto, de ser curioso. E a importância maior de Lavoisier, qual que é? Além dessa reestruturação da química, de tudo que ele colocou, a importância maior visível de Lavoisier para a ciência, primeiro, é tentar explicar coisas que eram verdades absolutas e ele conseguiu provar que eram erradas, que não eram verdades. A gente não pode falar que eram mentiras, porque dentro do conhecimento da época era o que se tinha. Mas ele conseguiu provar que essas verdades não eram corretas. Elas eram inverdades. Como que ele fez isso? Através de experimentos bem fundamentados. Vocês se lembram aí de quem leu? Ele repetia o experimento inúmeras vezes até conseguir resultados não que o satisfizessem, mas que diminuíssem muito a margem de erro. Então isso a gente leva sempre. O cientista, ele não acredita, ele não se dá por vencido. O pesquisador, ele deve sempre ter essa curiosidade e essa vontade de acertar. É óbvio que, se a gente falasse, olha, ele teve alguns desvios de caráter, teve. Ele deveria ter dado crédito na sua pesquisa para a carta de Shedler? Deveria. Deveria ter dado crédito, por exemplo, a outras informações prestadas? Olha, eu descobri isso com a ajuda ou com o comentário desse cientista? Deveria. Mas isso não faz com que a importância de Lavoisier para a ciência seja diminuída. Então isso vale para alertar a gente também, que a gente pode ser um excelente cientista e ser um bom caráter também. Que a gente precisa de, em comum, a gente ter o nosso reconhecimento sem pedir o reconhecimento do outro. A questão do dinheiro público, vale lembrar duas coisas. Primeiro, que muitas vezes ele usava do seu próprio dinheiro para fazer isso. Segundo, que ele usava realmente o dinheiro obtido por imposto? Usava. Mas ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, um administrador, um mau administrador. Tanto é que realmente ele conseguia pegar muita coisa, muita da sua produção, colocar no mercado, diminuir. Foi um santo? Não, não foi. Mas isso, na verdade, ele também não foi um mau caráter. Ele foi uma pessoa com erros e acertos como todos nós somos. Mas o importante, principal, que eu quero que vocês guardem do livro, é que todos nós temos capacidade para sermos pesquisadores, cientistas. Para isso, o que a gente deve? Primeira coisa, estudo. Vocês viram que ele estudou matemática, física, biologia, direito, então química. Então ele era um estudioso, um pesquisador. Segundo, sempre questionar. Terceiro, procurar fazer esses questionamentos e provar esse questionamento, não ter preguiça do trabalho. Terceiro, documentar tudo. A gente precisa de documentar. Então, se você tiver essas 4 coisas, você provavelmente tem grande chance de ser um bom cientista. Então, o que vale aqui, a gente lembrar no julgamento, não é a pessoa, não é o caráter de Lavoisier. A gente está julgando a importância desse cientista para a ciência hoje, não só para a química, para a ciência como um todo. Tá? Então, eu acho que ficou bem claro. Quem ainda não leu o livro, espero que esse debate tenha servido, esse julgamento, esse júri simulado, ele tenha tido capacidade de, pelo menos, criar em vocês uma curiosidade para conhecer esse cientista. Então, a resenha é no sábado, espero que tenha clareado um pouco para vocês. Lembrem-se sempre disso, que para a resenha o que a gente precisa de trabalhar não é apenas o caráter, a gente tem que trabalhar o todo, o cientista, o trabalho do cientista.
Esse é o foco principal da resenha, tá ok? É gerar essa curiosidade, é gerar esse conhecimento desse cientista e de outros possíveis, ok?